Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre amostras. E esse vídeo é para você que, assim como eu, não gosta de fazer amostras, ou para você que tem uma receita, mas vai para a loja e compra essa linha linda, maravilhosa e desconsidera essa que está indicada na receita, ou para você que gosta de entender bem como as coisas funcionam. Então, vamos usar um exemplo da touca pela parte retangular dela, que geralmente fazemos ao tricotar a touca e depois começam as diminuições. Então, vamos imaginar que nossa receita fala assim: você tem que comprar uma certa linha e essa linha nos dá uma amostra, obviamente 10 centímetros por 10. E também para poder medir correto essa amostra, você precisa fazer ela um pouquinho maior. E nesses 10 centímetros por 10, nesse quadrado, temos 20 pontos e 30 carreiras. Depois a receita fala, você tem que, é uma touca de tamanho médio, vamos falar. A receita fala, você tem que montar 110 pontos e tricotar depois disso 15 carreiras. O que aprendemos disso? O que essa instrução junto com a amostra nos dá? Podemos calcular a circunferência da touca, o comprimento total, e também a altura dessa parte retangular que vai cobrir a testa. Como assim? Da amostra que nós já fizemos, sempre tem que conferir, não só ver essa parte do rótulo que escreve, mas também cada um faz ponto um pouquinho mais frouxo, um pouquinho mais apertado, então você tem que trabalhar com o mesmo número da agulha que vai usar para o seu projeto, nesse caso é touca, e com a mesma linha, para não dar diferença depois. Então, se a gente montar esses 20 pontos da amostra, aprendemos que isso nos dá 10 centímetros. Seguindo a receita, se vamos montar 110 pontos, vai ser nosso X. Aí, vamos aplicar a regra dos 3. Então, X é igual a 110 pontos vezes 10 dividido por 20. Quantos centímetros isso nos dá? 55 centímetros. Isso é nossa circunferência da touca, então realmente um tamanho médio, seguindo a receita e a linha que a receita indicou. O que sabemos mais? A receita falou para tricotar, depois de montar esses pontos, 15 carreiras. Então vamos seguir o mesmo raciocínio. Da amostra aprendemos que 30 carreiras é igual a 10 centímetros. Se a receita fala para tricotar 15 carreiras, vai ser o nosso X. Até dá para ver quanto vai ser, mas vamos escrever. Então, X é igual a 15 vezes 10 dividido por 30. Desse jeito, vamos ter 5 centímetros. Então, calculamos agora, seguindo a linha indicada na receita, que é a circunferência da nossa touca, vai dar 55 centímetros. E a altura, a partir da testa dessa touca, vão ser 5 centímetros. Mas, compramos uma linha diferente. E nesse vídeo vamos considerar 4 casos diferentes, né? Quando essa linha é um pouquinho mais fina e quando essa linha é um pouquinho mais grossa. Então, vamos ver primeiro o caso. Vamos imaginar que você comprou, que é o primeiro caso,
você comprou uma linha, depois de tricotar a amostra dessa primeira linha, uns 10 centímetros por 10. Em vez de ter 20 pontos e 30 carreiras, você tem 25 pontos para conseguir ter 10 centímetros, então é um pouco mais, não muito, mas um pouco mais. E também não são 30, mas 40 carreiras, então também um pouquinho mais. O que vai acontecer? Será que vai dar alguma diferença? Vamos calcular. Da nossa amostra, aprendemos que 25 pontos nos dão 10 centímetros. O que não mudou é a instrução da receita que falou montar 110 pontos, tricotar 15 carreiras. Então, quantos centímetros vamos ter ao montar 110 pontos? 110 pontos dão X. Então, seguindo o mesmo raciocínio, a regra dos 3, X é 110 vezes 10 dividido por 25. Fica quanto? 44 centímetros. Aí touca vai ficar um pouco mais apertada. Por quê? Imagina agora. A receita fala para ter esses 20 pontos nos 10 centímetros, mas você montou 25 pontos. Então, na verdade, para cada 10 centímetros, você vai perder 5 pontos. Como assim perder e não ganhar, né? Porque tem 5 pontos a mais. E se a receita falasse não para montar 110 pontos, mas para montar 20 pontos? Se você usasse a linha indicada na receita, esses 20 pontos dariam 10 centímetros. Mas usando a linha que você comprou, que é um pouco mais fina, ao montar 20 pontos, você vai acabar por aqui. Então, na verdade, vai ser mais curto. Essa parte aqui, você vai perder. Vão ser 5 pontos a menos, porque não vai conseguir chegar aos 10 centímetros, né? Por isso, são 5 centímetros perdidos para cada 10 centímetros. 5 pontos perdidos, desculpa, para cada 10 centímetros. Então, quanto mais pontos tem, nesse caso 110, mais centímetros você perde. Aqui, você vai perder 11 centímetros e realmente a touca pode ficar mais apertada. Mas o que fazer se você gosta muito dessa linha e quer usar muito no projeto? Você pode recalcular o número de pontos montados. Por exemplo, seguindo o mesmo raciocínio, temos 25 pontos que nos dão 10 centímetros. Agora, quantos pontos eu preciso montar para ter circunferência de 55 centímetros? A regra dos 3. O nosso X é 25 vezes 55 dividido por 10. Dessa maneira, nós chegamos ao número 137,5. Claro, você não vai montar metade de um ponto, então podemos arredondar o 138 ou 137 mesmo. Agora vamos ver o segundo caso. E se você comprar uma linha um pouquinho mais grossa dessa vez? Então, nossa amostra, em vez de ter aqui, entrar no quadrado 10 por 10, em vez de ter 20 pontos e 30 carreiras,
você vai ter 15 pontos. E então é menos do que deveria ser, do que indicado. E 20 carreiras, que também é menos do que indicado. O que vai acontecer? Seguimos o mesmo raciocínio, porque a receita não mudou, o número de pontos é igual, o número de carreiras tricotadas também é igual. Da amostra aprendemos que 15 pontos nos dão 10 centímetros. Temos que montar 110 pontos, o que nos dá nosso X. Então, X, seguindo a regra dos 3, é igual a 110 vezes 10 dividido por 15. Assim, nós acabamos com 73 centímetros, 3. É bem a mais do que a circunferência da touca, né? Então, a diferença nesse caso é bem grande. Se quiser fazer uma touca do tamanho médio, então com esses 73 centímetros, que são mais de 18 centímetros de diferença, ficaria bem frouxo, né? Provavelmente precisaria fazer de novo. E por que isso acontece? Vamos voltar no seu quadrado. A receita original falou para usar uma linha que nos 10 centímetros nos dá 20 pontos. E aí depois fala montar 110. E se nossa receita falar, em vez de montar 110, montar 20 pontos? Com a linha grossa que compramos. Então, aqui passaríamos esses 15 e aí precisaria fazer um pouquinho mais para ter 20 pontos. O que significa que esse número total, o comprimento total, seria maior, né? Então, desse jeito, para cada 10 centímetros dessa amostra original da receita, você vai ganhar 5 pontos adicionais, né? Por isso, esse número, a circunferência, o comprimento fica, nesse caso, até bem maior do que deveria ser. E vamos ver agora o terceiro caso, quando tem a diferença no número de carreiras. Antes disso, obviamente, você também pode tentar ajustar a receita. Então, em vez de montar 110 pontos, pode tentar calcular quantos pontos deveria montar para ter 55 centímetros da circunferência. Como fazer isso? O mesmo raciocínio. 15 pontos com nossa linha que compramos nos dão 10 centímetros. Não sabemos quantos pontos precisamos montar para ter 55 centímetros. Assim, o nosso X, seguindo a regra dos 3, nos dá 82 pontos, 5. Aí de novo vai precisar arredondar, porque não vai ter como montar isso, então você pode arredondar tanto para cima como para baixo, dependendo do desenho ou da barra que você vai querer fazer, né? Então vai ser ou 82 ou 83, vai precisar recalcular. Então agora realmente vamos ver o nosso terceiro caso. No nosso terceiro caso, usando a linha mais fina, vemos que a amostra, em vez de dar 30 carreiras, nos deu 40, para conseguir chegar a 10 centímetros na altura. O que vai acontecer? Lembramos que ao calcular a altura, essa parte retangular da touca, íamos obter 5 centímetros. Quantos centímetros vamos ter com nossa linha agora? 40 carreiras da nossa amostra nos dão 10 centímetros. A receita falou tricotar
15 carreiras. Então, tricotamos nossas 15 carreiras, é o nosso X. Aí, seguindo a regra dos 3, nosso X nos dá 3,75 centímetros. Então, temos 1,25 centímetros menos do que deveria ser. É mais uma faixa, né? Um pouquinho mais fina do que uma parte da testa da touca. Então, precisaria fazer um pouco mais. Como? De novo, sabemos que precisaria que recalcular o número de carreiras tricotadas. Então, sabemos que nossas 40 carreiras nos dão 10 centímetros. Agora, não sabemos quantas carreiras tricotar para ter 5 centímetros. Aqui até é visível que o nosso X vão ser 20 carreiras. Então, para conseguir 5 centímetros, em vez de seguir a receita que fala tricotar 15 carreiras, você vai precisar tricotar 20 carreiras. Porque ao usar uma linha mais fina, você acaba perdendo, nesse caso, 10 carreiras para cada 10 centímetros. Se a receita falasse tricotar, por exemplo, 30 carreiras, que na receita original, com linha original, nos daria 10 centímetros. Usando a linha que compramos, ao tricotar 30 carreiras, vamos chegar aqui, né? Vai ser essa altura. Então, vai nos faltar 10 carreiras para conseguir chegar 10 centímetros. Por isso, eu falo que perdemos para cada 10 centímetros, 10 carreiras. E agora vamos ver o quarto caso da altura, que vai ser terceiro, e aqui vai ser o quarto. Quando a nossa amostra, usamos uma linha um pouquinho mais grossa, e em vez de ter nos 10 centímetros 30 carreiras, temos um pouco menos, 20. Vai dar diferença ou não? Vamos calcular. Da amostra com nossa linha, aprendemos que 20 carreiras são iguais a 10 centímetros. A receita fala tricotar 15 carreiras. Quantos centímetros vamos ter com isso? Deveria ser 5, porque assim foi escrita a receita. Só que usamos uma linha diferente, então não vai ser 5, vai ser 7,5 centímetros. Então vai ser mais. Aí vai ser um pouco até difícil para dobrar, né? Porque para poder dobrar, geralmente é melhor, falando da touca, ter uns 10 centímetros. Mas com esses 7,5 vai ficar um pouco, talvez em cima dos olhos, não é muito confortável, né? Então, o que fazer se eu quiser usar muito essa linha, não quero usar a linha que a receita indica? Aí teria que recalcular. Com a linha que eu tenho, 20 carreiras nos dão 10 centímetros. Então, quantas carreiras preciso tricotar para ter 5 centímetros? Seguindo a regra dos 3, eu preciso tricotar 10 carreiras. Então, 5 carreiras menos. Porque, voltando para a nossa amostra, para cada 10 centímetros, você vai ganhar 10 carreiras. Por que ganhar? Porque se a receita falasse para tricotar 30 carreiras, assim, para ter esses 10 centímetros, assim como na receita com linha original fala,
Então, nós faríamos nossas 20 carreiras e para 30, aí precisaria passar 10 carreiras. Então, na verdade, para cada 10 carreiras da amostra original, da linha original, nós ganhamos 10 carreiras da nossa linha. Qual é a conclusão desse vídeo? Tem 4, já que consideramos 4 casos, vai ter 4 pontos. O primeiro ponto: se a nossa amostra tem mais pontos do que a amostra da receita, da linha da receita, então a largura total vai diminuir, consequentemente. Segundo ponto: se a nossa amostra, com a linha que usamos, tem menos pontos do que dessa que a receita fala, então a largura total vai aumentar, né? Vai ficar mais largo. Terceiro ponto: se a nossa amostra tem mais carreiras, então a altura vai diminuir. E o quarto: se a nossa amostra tem menos carreiras do que a amostra indicada, então nossa altura vai aumentar. Então agora, será que vale a pena usar uma linha diferente, de mais grossa, mais fina do que a receita indica? No final das contas, a decisão é sua. Depende muito também do desenho e tipo de pontos usados na receita, né? Porque se ela só inclui pontos em meia do lado direito e pontos em tricô do lado avesso, não vai fazer muita diferença. Até depois de recalcular, não vai ter problema na parte visual, né, do desenho, por exemplo, do que se a receita falar sobre tranças, laçadas, né, folhas, algum desenho mais elaborado. Mas a decisão, no final das contas, é sua. Então, se você achou esse vídeo útil, pode dar um like, pode se inscrever no meu canal. Assim eu vou fazer mais vídeos, tá bom? Com prazer. Um bom dia.